eu tinha alguns sintomas de tristeza, de depressão, não profunda, mas leve. E eu não me tocava que essa tristeza, ela se manifestava às vezes do nada. Eu acordava bem, era um dia maravilhoso, e de repente do nada parecia que uma tristeza vinha sobre mim, algo me dominava, e do nada essa tristeza muitas vezes era tão forte que o único lugar onde eu encontrava alívio para as minhas emoções, para os meus sentimentos, eu ia para a cama. Né? E eu já atuando como pastora, como líder, e eu lembro assim que eu sabia muito bem, como uma pessoa adulta, como eu poder esconder, camuflar isso, como, né, as pessoas, ninguém percebia, porque eu já sabia me proteger disso. Eram 3 dias. Quando vinha, né, esse sentimento, ele me dominava. E junto com o pastor Harold, né, ele sempre é um pai muito presente, eu dizia, amor, não estou muito bem, né, gostaria da sua ajuda e tal. E ele cuidava das crianças para mim e eu ia para a cama. E eu ficava ali, era 3 dias, exatamente 3 dias, e dentro daqueles 3 dias aí voltava de novo, ia a 1000 por hora, e depois, às vezes, depois de 6 meses, 1 ano, manifestava-se o mesmo sintoma. E quando o pastor Francisco e a Ilza começaram, né, com a equipe ministrar a minha vida, eu lembro assim que o Senhor me levou para o ventre e Deus me deu uma visão enquanto eles estavam ministrando. E a visão que Deus me deu, eu me vi encolhida no ventre da minha mãe e eu envolvida com uma película, né, para quem conhece, como se fosse uma segunda pele, como se fosse aquelas meias finas, né, que nós as mulheres usamos, ou então aquela blusinha, né, que nós usamos por debaixo da roupa para se aquecer. E eu lembro assim, eu no ventre da minha mãe, e essa película, eu envolvida totalmente com esse, né, com esse material, e eu perguntei para o Espírito Santo em visão, eu falei, o que é isso? E ali o Espírito Santo falou, Dori, entrou essa película que está te encobrindo, é uma tristeza que te tomou desde o ventre da tua mãe. E na hora ali eu compartilhei com o pastor Francisco e ele como autoridade, porque ali eu apenas era um feto absorvendo tudo aquilo, como ontem de manhã a pastora Dani estava compartilhando. Eu não conseguia reagir em relação àquilo, era uma força maior do que a minha. E ali então o pastor Francisco tomou autoridade, ele começou a orar, começou a repreender aquilo. E assim que ele começou a orar, o Senhor complementou a visão, eu me via como se fosse, eu não lembro se era uma tesoura ou uma faca, eu vi como se um corte naquela pele, né, aquela segunda pele sobre mim, e eu vi aquilo cortando, e eu compartilhei, e o pastor Francisco falou, Dori, agora tome a autoridade do nome de Jesus, remova-se, né, isso nessa autoridade. E eu lembro que eu comecei então me despindo daquilo, eu comecei a me movimentar, eu comecei a dizer, eu arranco todo esse envolvimento, todo esse espírito de tristeza. E eu lembro ali que então eu comecei a lutar contra aquilo, usar a autoridade, usar já a maturidade espiritual, e eu comecei a me despir daquilo. Queridos, foi tão forte, né? A minha ali, na verdade, era um problema espiritual, não era um problema emocional. E ele foi tão forte que a partir daquela ministração, nunca mais eu tive aquele sentimento. Nunca mais manifestou aquele sentimento, porque eu via que era algo espiritual, porque às vezes eu estava bem o dia inteiro e parecia que algo vinha e era mais forte do que eu. E foi tão interessante porque quando eu ia para a cama, eu entendia. Porque quando eu ia para a cama, queridos, a posição que eu encontrava alívio para os meus sentimentos era quando eu me encolhia e voltava à posição do feto. Só depois o Espírito Santo, né, nos faz entender, compreender e fechar o quadro. Eu falei, Deus, agora eu entendo por que eu ia para aquela posição. E lá eu encontrava alívio. E eu não queria sair daquele lugar, porque eu estava querendo buscar, né, esse alívio. E eu vi que era algo espiritual, o Espírito Santo trouxe. Então foi muito forte, uma das primeiras experiências. E por isso eu falo, Deus, se eu na autoridade, já atuando como pastora, foi dali em diante que eu resolvi adentrar, e eu falo até hoje, a partir daquela experiência, eu falei, Deus, se eu como pastora, atuando, eu sabia esconder, porque
eu não queria criar uma imagem errada e às vezes até mesmo para não criar uma impressão errada, isso tudo acontecia dentro da minha casa. E por causa dessa experiência e posteriores outras, eu falei, de agora em diante, eu vou trabalhar todas as áreas da minha vida. E sempre quando eu ministro, eu comecei a abrir todas as caixas pretas da minha vida. Sabe caixa preta de avião? Que você precisa escutar para ver o que aconteceu de errado, né? Por que o avião caiu, né? Por que deu aquele acidente? E assim eu tenho pregado, eu falo assim, e eu encorajo todo mundo, não abra tudo de uma vez, mas uma após outra, porque Deus tem, eu creio, Deus tem resposta para todos os nossos conflitos. Deus, Ele tem, né, todo o interesse de atentar para o nosso homem interior, porque foi Ele que nos criou. E se existe algo que não está em ordem, Ele tem o maior interesse de trabalhar. Nem sempre Ele vai responder de acordo com a nossa vontade. Eu sempre falo, mas Deus é um Deus de resposta. Ou Ele vai dizer sim, ou Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer espere mais um pouco. E eu creio que uma das coisas que mais gera conflito, que mais gera angústia, que mais gera tribulação na vida de um ser humano é não ter resposta para os seus conflitos. E queridos, quando eu comecei a ter resposta, não por causa de mim, não por causa de uma capacidade, não por causa de uma dedicação apenas, mas de eu realmente dizer Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre fui uma pessoa de procurar respostas, sempre fui uma pessoa de querer entender, sempre fui uma pessoa, né, mais profunda. Eu tive muita luta nessa área, porque eu dizia, Deus, eu quero ser mais superficial, eu quero poder... E Deus falou assim, não, eu te criei desse jeito. Eu falei, ok, então se o Senhor me criou desse jeito, então me ensine a lidar comigo mesmo. Então eu quero desafiar o teu coração. Queridos, o retiro não é o seu fim. Esse retiro que você está passando é um processo. E eu creio que tem coisas que vão acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, e você vai lembrar de ministrações, o teu entendimento está sendo mudado, a tua revelação, né, da parte de Deus está sendo mudado. E eu creio piamente que Deus, como teu bom Pai, Ele quer adentrar nos lugares mais profundos, mais ocultos, porque Ele tem interesse em fazer cada um de nós grandes vencedores. Amém? Eu quero nessa manhã então ministrar um pouquinho sobre a cruz. E aí nós vamos fazer uma dinâmica. E eu quero que você acompanhe, eu quero correr, eu quero trazer alguns fundamentos. E esses fundamentos, na medida em que eu for ministrando, eu quero pedir que, eu quero até que você feche os seus olhos, nós vamos orar, porque a palavra de Deus, ela precisa ser entendida pelo nosso espírito. Nós precisamos abrir o nosso espírito para compreender aquilo que Deus quer fazer. Não é apenas um entendimento mental. Então eu quero que você abra, feche os seus olhos e você, numa oração simples, você declara, eu trago minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus nessa manhã. E eu abro o meu espírito para se comunicar com o Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus tenha liberdade de trazer revelações profundas, aonde nunca mais seremos os mesmos, aonde fundamentos serão assim bem estabelecidos, serão reconfirmados se corretamente foram colocados. Pai, nós estamos aqui nessa manhã debaixo da tua unção. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo do teu poder. Deus, tu és um Deus de restauração. Tu és um Pai que reconcilia o mundo para contigo. E Jesus, tu és esse caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida. É através de ti que nós vamos até o Pai. Jesus, tu és o nosso intermediário para que nós possamos verdadeiramente usufruir da paternidade de Deus. E nessa manhã eu te peço, Deus, tu nos chamaste para o ministério da reconciliação. Senhor, eu peço pelo poder do teu Espírito que nessa manhã algo sobrenatural aconteça. Pai, além da tua palavra, além, Senhor, daquilo que nós podemos pensar e imaginar, eu declaro em nome de Jesus nas nossas mentes, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa vontade nessa manhã é trazido cativo à obediência de Cristo Jesus. E nós nos conectamos com o sobrenatural. Nós nos conectamos assim com
dizem amém. Amém. Acompanhe aqui comigo. Se você não conseguir acompanhar tudo, eu deixo o PowerPoint aí, vocês vão para casa e estudem. Porque uma das grandes mudanças é nós mergulharmos na palavra de Deus. Eu vou dar continuidade desde ontem, falando de paternidade. Ontem de noite foi falado sobre identidade. E nessa manhã eu falando sobre cruz. A cruz vai ser um exercício que você vai estar fazendo dentro da tua casa. É um exercício que eu não posso fazer por você, tua esposa não pode fazer por você, nem teus filhos. É igual a academia. Você não pode, você quer emagrecer e você pede para a tua esposa ir lá malhar por você. Ou você, esposa, você pedir para o teu marido, não dá certo. Então, o exercício da cruz é algo que você vai estar praticando na tua casa, em qualquer horário, e eu creio que é algo que Deus vai nessa manhã ministrar. Por isso que eu estou falando identidade através da cruz, porque assim como nós estamos demolindo estruturas humanas, estruturas erradas que foram colocadas sobre nós precisamos nos dedicar muito a essa nova estrutura que vai ser erguida dentro de nós. E essa é uma dedicação pessoal. Então eu quero fazer uma revisão aqui da história da humanidade. Queridos, tem 5 dispensações. Quem estuda um pouquinho sobre a Bíblia, eu não vou me deter nelas, mas apenas para você entender um pouquinho. O que são dispensações? São períodos determinados de como Deus prova o homem para voltar a ter o que Adão tinha antes de pecar, que era um relacionamento puro com Deus. Então, em cada época da história, que nós chamamos, são períodos, e essas dispensações, elas foram criadas por Deus, para que naquele momento, onde aquele povo viveu naquela época, a maneira dele se relacionar com Deus. E eu preciso saber em que época eu estou. Você está. Porque se eu não discernir como que Deus hoje se relaciona conosco, qual é a maneira, na década, no século que nós estamos 21, muitas vezes nós nos frustramos porque nós estamos usando o canal errado, a sintonia errada. Revisando rapidamente. A primeira dispensação fala a dispensação da inocência. A criação, ou seja, antes da queda de Adão, ele como filho de Deus. A Bíblia diz que Adão já era nomeado como filho de Deus antes da queda. Então, essa dispensação é essa dispensação da inocência, onde ele tinha 100% de conexão com Deus. E a restauração, ela tem esse objetivo. Nós vamos voltar a essa inocência. E isso é possível, isso vai acontecer, são níveis, na medida em que eu dedico tempo para trabalhar essa restauração no meu relacionamento com Deus. A segunda dispensação já foi a dispensação da consciência, ou seja, da queda de Adão até o dilúvio. Ou seja, ali ele começou a ter a consciência do bem e do mal, aonde ele caiu em pecado, e ali complicou a vida dele, que vocês já conhecem, não vou me deter. E essa consciência do pecado, entendeu? Ele é terrível, por quê? Porque quando Adão pecou, aí que ele viu a besteira que ele fez. Antes ele tinha uma inocência, antes ele não sabia o que era lidar com a ira de Deus, por causa da santidade. Agora, quando ele pecou, que ele veio a ter consciência do bem e do mal, ele começou a consciência dele, ele começou a ver o que é sentir na pele, sentir nas emoções, sentir nos pensamentos, sentir na vontade dele, como é se relacionar com um Deus irado. Então ali ele começa, ele diz, meu Deus, que besteira que eu fiz. Entendeu? Que nem diz, eu estava no paraíso e eu não sabia. E aí é essa consciência que muitos de nós hoje, nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, e a nossa maior briga na face da terra, querido, não é com pai, não é com mãe, não é com tio, não é com ninguém. A nossa maior briga é com Deus. Pai e mãe tem a ver que ajudar a colaborar isso, mas você vai indo dentro do teu processo de restauração, você vai chegar nisso, de que o maior problema, o meu maior problema, é a nossa briga com Deus, porque nós queremos voltar à época da inocência. C, a autoridade, foi uma dispensação do governo, do período do dilúvio até a dispersão dos homens. Terceira, quarta, é a dispensação da promessa, quando fala do chamado de Abraão. E quem estuda Abraão, queridos, é tremendo, porque a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé. Mesmo Abraão não atuando
quando antes da vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Abraão, tudo que ele conquistou foi através da fé. Não foi das práticas de lei, não foi por práticas de obra. Abraão teve um alto nível de revelação, como que ele poderia se relacionar com Deus profundamente. E anote isso porque nós vamos precisar lá na frente o nosso pai da fé como um exemplo para nós. Então essa o quarto período. Aí nós temos a dispensação da lei, que fala desde Moisés até a cruz. Aonde então Deus, ele se relaciona com o ser humano através de leis, através de mandamentos. Terminando esse processo, começa-se essa dispensação que a gente chama de dispensação da graça. Falando da morte de Jesus até a vinda de Jesus. Então o que eu quero nessa manhã falar no teu coração? Em qual dispensação, você olhando para isso, em qual dispensação que nós estamos vivendo? Da graça. E queridos, para eu entender, eu volto a dizer, nós vamos precisar estudar a Bíblia. Isso é tarefa para casa, não é aqui meu objetivo, senão eu vou ficar 24 horas aqui ensinando e a gente conversando junto. Nós estamos vivendo nessa dispensação. Nós estamos vivendo nessa época. Deus, a maneira que Ele vai se conectar conosco, o caminho que agora Ele está se conectando conosco, não é mais a lei, não é mais a época de Abraão, a época de Noé, a época de Adão, é a dispensação da graça. E eu preciso entender o que é a graça de Deus. Eu preciso estudar sobre isso. Não a graça como alguns na mente humana tentam interpretar, que é uma linha da libertinagem. Não é isso. Graça é eu aprender a receber tudo o que Deus conquistou na cruz, eu aprender a receber de graça. É isso. Só que a maioria de nós, por causa da nossa estrutura humana, eu descobri que nós não sabemos receber de graça. Isso é tão profundo. Tão profundo. Quando quem não é curado, quem não é restaurado, ou ele vai para Deus nessa tentativa de receber de graça, tentando manipular Deus, porque nossa estrutura humana faz isso, receber as coisas de graça com uma base de injustiça e nunca vai conseguir, ou uma justiça humana. Ou então um público está nessa linha que tenta receber as coisas de Deus com um fundamento de injustiça, com um fundamento errado, de manipulação. Agora nós temos um outro público que tenta alcançar as coisas de Deus através de obras, através de leis, através de práticas, e que nunca consegue. Por que não consegue? Porque não sabe receber de graça. Queridos, para o ser humano aprender a receber genuinamente, verdadeiramente, de graça, só quem passa, eu falo assim, por restauração. Porque nós não sabemos receber de graça. Porque o pecado contaminou a nossa consciência. E o pecado, ele está tentando, ele leva o ser humano desesperadamente percorrer um caminho diante de Deus para que ele seja aceito, não mediante a graça, mas que ele seja aceito mediante a prática ou as obras das suas mãos. Então, queridos, isso é bem profundo, eu não tenho como aprofundar, é apenas para, eu gosto de excitar situações para que em casa vocês dê continuidade. Essa é a dispensação. E após nós, o que vai vir? Hoje nós estamos na dispensação da graça, Jesus já morreu e nós estamos esperando a volta dele. Essa é a dispensação que nós estamos. Hoje nós estamos, todos aqueles que são filhos de Deus estão esperando a volta de Jesus. E por causa dessa expectativa, faz com que dentro de mim eu fundamento a minha estrutura sobre uma fé e dizendo, eu estou aguardando algo maior do que essa vida natural. Eu estou aguardando algo muito mais excelente. Vai acontecer um evento mais sobrenatural na face da terra, onde os céus vão se abrir, o Senhor Jesus vai vir, o mundo inteiro vai vir esse episódio. E eu falo assim, eu fico só na expectativa. É avião caindo, carro batendo, coisa pegando fogo, que nem nos filmes. Vai ser um negócio espetacular. E todas aquelas pessoas que ouviram de Jesus, naquele dia vão lembrar. Ah, então era isso.
Então, queridos, essa é a dispensação. E depois dessa vai vir, né, o reinado pessoal, que se chama o milênio. Quem que vai vir reinar com Jesus? Todo aquele que aqui na terra está fazendo algo para o reino de Deus. Todo aquele que está desenvolvendo a sua liderança aqui na terra vai vir reinar com Ele. Então eu preciso ter esse entendimento. Queridos, Deus não quer te restaurar só para você ter um sentimento, ai, que alívio. É muito maior do que isso. É algo muito mais poderoso. Continuando. O pecado mexeu com a identidade da humanidade, né, através da morte. Eu coloquei aqui em Romanos 5:2, né, a Bíblia diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí Romanos 3:23, que é o próximo, ele diz assim: porque todos pecaram, né, eles estão destituídos da glória de Deus. Queridos, quando nós entendemos o que aconteceu, a morte de Jesus, nós vamos entender melhor o que é a glória de Deus. Muitos de nós, sabe o que nós achamos que é a glória de Deus? Né? E tanto o pastor Hero como eu, nós, né, ministrando, muitas vezes nós achamos que a glória de Deus é aquela manifestação quando nós estamos no coletivo aqui e alguma coisa te amolece e você cai no chão. Queridos, isso não é a glória de Deus na sua totalidade. Isso que acontece, que vem sobre nós, aquela nuvem poderosa que às vezes o nosso físico não consegue reter, é apenas uma manifestação da glória e da presença de Deus. Mas a glória realmente da presença de Deus, nós vamos entender, é eu voltar a ter esse relacionamento, como ontem foi falado, de filho com Deus Pai, aonde a nossa consciência, nós saímos da consciência de pecador e nós começamos a ter uma consciência de justos. E quando essa consciência começa a mudar de dentro para fora, essa experiência interior, que antes apenas você teria flashes da glória de Deus, e agora você começa a experimentar ela de uma maneira contínua, 24 horas por dia. Essa é a glória de Deus, aonde você, né, pessoalmente toca essa presença de Deus. Me vem a memória agora aquela experiência onde Jesus sobe ao monte e ele começa a falar com o Pai. E 3 discípulos vão com ele. Quando ele começa a falar com o Pai, o que aconteceu lá naquele monte? O que aconteceu lá naquele monte? O que desceu lá? A glória de Deus. A glória de Deus não era aquela nuvem que está lá. Porque muitos de nós estamos atrás como se fosse uma nuvem. E aí nós estamos, né, que nem fala, a gente precisa cuidar um pouquinho mesmo nós sendo evangélicos, porque senão a gente fica atrás das manifestações e nós não tocamos a pessoa de Deus. A manifestação, ela é secundária, mas o que é primário é eu tocar o meu Pai, é eu tocar Deus, eu ver a imagem dEle. Quando eu vejo a imagem dEle, quem Deus é, o quanto Ele é íntegro, o quanto Ele é perfeito, o que Ele planeja, tudo que Ele planejou, quando eu toco essa imagem de Deus, não tem como o reflexo dessa imagem, dessa glória, não vir através de nós. Só que muitos de nós somos frustrados, por quê? Porque nós estamos no culto, nós estamos numa célula, e a gente diz, vem Senhor com a tua glória, vem Senhor com a tua glória. A glória não vem enquanto você não tocar Ele. A glória é secundário, a glória vem em segundo lugar. Essa manifestação exterior que os nossos olhos veem, mas a glória mesmo. O que Jesus foi? Jesus foi e Ele orou ao Pai. Quando Ele conseguiu falar com o Pai, algo entrou nele e aí aquilo se revelou para fora. Queridos, isso é o que nós vamos aprender através da cruz. Essa glória precisa estar dentro de nós. Nós vamos entrando em contato com Deus através de Jesus Cristo, e na medida em que nós vamos tendo contato com Ele, nós vamos, né, vendo, enxergando como Ele enxerga. Aquilo muda o nosso interior, porque é como se fosse um espelho, e aí a manifestação externa é apenas secundário como fruto desse relacionamento.
Então isso é muito importante. Queridos, todos nós, eu coloquei aqui, todos nascem com uma identidade de pecador, de condenação, e o processo de restauração. A cruz vem mudar isso. Olha, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens para condenação. Diga comigo, condenação. Assim também, por um só ato de justiça, diga ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Diga comigo, por causa da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que quer dizer isso? Por causa do pecado de Adão, queridos, nós fomos feitos pecadores. E o que significa pecadores? Uma identidade de pecado. Enquanto eu não resolvo esse problema de identidade, de que eu não sou mais uma identidade de pecador, mas eu tenho uma identidade de justo, queridos, eu sempre vou lutar com esse sentimento forte de condenação. Condenação nada mais é do que rejeição. E se eu não resolvo esse problema com Deus, em primeira instância, em primeiro nível, se eu não conseguir resolver isso, queridos, eu vou continuar debaixo desse sentimento de condenação. E isso não tem a ver com pai, com mãe, tudo que nós estamos mexendo. Essa cura, tudo que nós estamos mexendo em relação pai, mãe, traumas da infância, é simplesmente para desbloquear a tua fé, para te levar à paternidade de Deus. Porque muitos de nós, por causa dos traumas, nós não conseguimos ter esse nível de relacionamento. E a condenação, queridos, é algo terrível dentro de nós. E sabe como que essa condenação, ela de alguma maneira, ela mexe conosco? Ela vai mexer através de pessoas. Se alguém fala uma verdade a teu respeito naquilo que você está errando, se você tem uma consciência de pecador, você vai se ofender com a verdade. E toda ofensa com a verdade é sinal de que nós precisamos aprofundar a cura. É muito simples. Toda ofensa com as verdades é sinal que nós precisamos aprofundar a cura. Cura no quê? Porque eu ainda estou fundamentando a minha vida sobre uma identidade de pecador. Vem uma acusação. Agora, quando, que nem aqui aí o versículo diz assim, muitos foram feitos pecadores, mas assim, pela obediência de um, diga obediência de um, muitos serão feitos justos. Queridos, através de um homem, todos nós nascemos com uma identidade de pecador. E a identidade de um pecador, uma consciência de pecador, eu sempre vou ser tendencioso de fugir de Deus. Sabe por que eu vou ser tendencioso a fugir de Deus? Por causa da condenação, por causa do medo. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele fugiu, ele se escondeu. Queridos, enquanto essa identidade, isso é fundamento. E a restauração, ela vem para que nós venhamos a verificar como estão os nossos fundamentos na fé em Cristo Jesus, aquilo que Ele conquistou na cruz. Se eu continuo, eu posso estar na casa de Deus. E queridos, essa identidade de pecador, se eu não entender o processo da cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, eu estou na casa de Deus, eu sou filho de Deus, mas eu continuo me sentindo como se fosse um pecador. E a prova real disso é quando as pessoas falam a verdade para nós. E a maior prova ainda, mais profundo, eu falo dentro da nossa família. Nós, as mulheres, quando o marido chega para nós e fala uma verdade, se eu entendo quem eu sou, ele pode me falar a verdade. Eu tenho um espírito humilde, um espírito quebrantado. Eu vou pegar aquela informação e vou dizer, ok, eu vou dar uma olhada, deixa eu conferir isso com o Espírito Santo. Se eu tenho uma identidade de justo,
é essa estrutura que Deus coloca dentro de mim, eu consigo lidar com as verdades. Se eu tenho uma identidade ainda de pecador dentro da casa de Deus, eu não consigo lidar com as verdades. Eu prefiro ficar com a mentira dentro de mim. A minha fé está sendo aplicada na mentira. O que é? O marido está dizendo: querida, você está querendo assumir um lugar de governo, você está querendo mandar nessa casa. Se você tem uma identidade de pecador, você vai pegar vamos dizer, esse ponto, essa pontuação, essa verdade que o teu marido está dizendo, e você vai se ofender. Eu falo por experiência própria. Agora, quando nós temos e o contrário também, vou falar para ficar equilibrada a balança, não falar só das mulheres. Se a tua esposa chega até você e ela diz assim: querido, está pesado, eu preciso que você assuma o governo, você assuma a responsabilidade, eu preciso que você resolva isso para mim. Não tem maior crise para a mulher quando o homem não resolve as coisas, é ou não é? Quando o homem não resolve as coisas, qual é a maior tentação da mulher? É fazer. Se quer tentar tua mulher a cair por pecado, não resolva os pepinos que ele tem dentro de casa. Não assuma. A mulher, ela entra em tentação, e se ela não for tratada, a tentação vai vencer. Ela vai dizer: ok, tá, o que eu faço? É a tentação da mulher. Só que a mulher que é curada, ela pode ser tentada. Mas nós vamos ter que ser fortes e dizer: eu não vou cair nessa tentação. Eu não vou adiante. Mas a casa vai ruir. Deixa a casa ruir. Acredite que existe um Deus acima que vai colocar esse homem em ordem. Existe um governo acima e que Deus vai tratar esse homem. E eu gosto muito porque o meu marido é muito defensor das mulheres. Quando nós pregamos para casais, é muito interessante porque ele fala assim, e ele fala abertamente na frente das mulheres, dos homens, ele fala assim: cara, para as mulheres, olha, se já é difícil você lidar com o teu marido, fique quieta no teu canto, porque você imagina a responsabilidade do homem, porque ele vai ter que dar conta para Deus. Existe um governo maior do que o teu marido. Então, querida, um homem na mão de Deus, Deus vai fazer algo poderoso. Ele diz: mulherada, descanse, saia de cena e deixa esse homem entrar em contato com a autoridade de Deus. E aí Deus vem e age poderosamente. Então, queridos, nós precisamos entender sobre qual identidade. Isso é fundamento. E quando eu falo de fundamento, eu falo desde aquele dia que você aceitou a Jesus. Queridos, quando eu fui confrontada com essa verdade, eu já era pastora. E eu falei: Jesus amado, eu preciso rever meus fundamentos. E foi tão forte, queridos, que eu comecei a rever todos os meus fundamentos, desde o dia que eu me converti. Eu me converti aos 7 anos, aos 14 eu tive a minha segunda conversão, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. E, queridos, quando essa verdade, esse versículo começou a entrar na minha vida, eu tive que fazer uma varredura desde o início da minha conversão. E sabe o que eu percebi? Que em algumas áreas da minha vida, a minha consciência, a minha identidade era de pecador, pecadora. Eu não me via como uma pessoa justa. Eu não me via desta maneira. Vamos correr, tá? Próximo versículo. Por que nós muitas vezes nos mantemos na identidade de pecador? Por causa do orgulho. Aqui entra a nossa falha. Todo ser humano é orgulhoso. Todo. Marido, não é só a tua esposa que é orgulhosa, né? E esposa, não é só teu marido que é orgulhoso. Todos nós temos uma estrutura de orgulho. Uns com níveis maiores, outros com níveis maiores. O que o orgulho faz dentro de nós quando nós não tratamos isso mediante a cruz? O orgulho faz o seguinte: olha o que diz em Romanos, né, esse texto. Se eu não me engano, está em Romanos. Eu creio que é isso mesmo. Isso mesmo, Paulo. O texto lá. Sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo ou aceito diante dele, baseando-se na obediência da lei.
Pois é mediante a lei que nos tornamos, deixa eu ver o que diz aqui, conscientes do pecado. Esse texto aqui é Romanos 3, versículo 19 e 20, anote lá. Esse texto está dizendo o quê? Que Deus, Ele quer que nós venhamos entender, que Ele quer colocar em nós uma identidade de justo e não de pecador. A identidade de pecador, ele vai tentar promover a sua identidade mediante a lei, mediante obras. E aqui que é um campo perigoso para nós que estamos na casa de Deus. Porque às vezes, queridos, a verdadeira motivação, porque eu assumo uma liderança, porque eu assumo algumas responsabilidades na casa de Deus, às vezes a verdadeira motivação não é porque eu tenho uma identidade de justo, porque eu sei que eu sou filho de Deus e eu faço parte do negócio do meu pai e eu faço as coisas por meu pai por amor. Se eu tenho uma identidade de pecador, ainda, isso não mudou dentro de mim, o meu entendimento. Quando eu me envolvo com as coisas de Deus, a verdadeira motivação é porque eu estou procurando aceitação. E você trabalhar na casa de Deus com essa motivação de procurar aceitação é terrível. E como nós podemos tirar a prova real disso? Quando a tua liderança é tirada de você, o serviço é tirado de você. Quando a célula não dá certo, quando você não pode mais cantar no louvor, quando você não pode mais, a Ilza não te chama para servir no retiro de restauração, quando um discípulo que você está acompanhando decide sair e ir para outro discipulador. A prova real, se a minha identidade está baseada com uma consciência de pecador e não uma consciência de justo, queridos, quando o serviço é tirado de nós, é a prova real para eu saber o que de verdade está fundamentado dentro de mim. Quem é você? No corpo de Cristo, quando você não está fazendo o serviço. Quando o serviço é tirado, quando você não é reconhecido, o que acontece com você? Se nessa hora aflorar raiva, mágoa, seja qual for o sentimento, você vai precisar voltar para dentro de você e voltar para esse texto. Por quê? Porque toda a tua identidade ainda está construída sobre uma consciência de pecador. E uma identidade construída sobre uma consciência de pecador, sobre um fundamento de pecador. Qual é o fundamento de uma consciência de pecador? O ser humano sempre vai tentar fazer coisas e a motivação desse serviço, o resultado que ele procura é aceitação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está complexo? Ou estão acompanhando o meu raciocínio? Estão prosseguindo? Queridos, isso é tão profundo que você vai precisar começar a fazer uma análise. Quem é você sem o serviço? Se você sem o serviço, você consegue manter os mesmos vínculos relacionais com a tua liderança, no corpo de Cristo, com teus irmãos em Cristo, quer dizer que você está começando a fundamentar corretamente a tua identidade sobre uma identidade de ser justo. A identidade de ser justo é o quê? É o maior fundamento que tem que já ser colocado no início da nossa conversão. Queridos, quando o Espírito Santo me levou para isso, eu entrei numa santa crise. Sabe a santa crise? Os santos conflitos? Sabe quando o negócio começa a pressionar, você diz assim, ou tem que abrir a válvula dessa panela de pressão ou o negócio vai explodir. O meu não deu tempo de levantar a válvula da panela de pressão. O meu explodiu e saiu, que nem diz, feijão pela casa inteira. Então eu tive duplo prejuízo. Uma porque eu perdi a panela de pressão, toda a minha estrutura humana, perdi o feijão e ainda tive que limpar todo o teto. Foi traumático. Mas, queridos, caiu tudo. Tudo que tinha de humano dentro de mim, tudo aquilo que eu me apoiava, tudo aquilo que eu achava, meu Deus, eu sou a mulher mais espiritual, mais madura da face da terra. Queridos, quando tirou o serviço, eu falei, quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu comecei a dizer, com quem que eu tenho vínculo de verdade? Com quem que eu tenho relacionamento de verdade?
Quem que me ama de verdade? Para aquilo que eu sou, não para aquilo que eu faço. Queridos, eu tive que rever tudo. E nessa revisão, eu quero que você, nessa manhã, você acompanhe comigo. Nessa revisão, junto com a ajuda do Espírito Santo, eu fui para trás, me lembrando quando eu me converti. Sabe quando uma casa começa a ruir, rachar tudo? Aí você chama um engenheiro e você diz assim, meu Deus, eu preciso rever esse negócio. Aí o engenheiro vai, que nem lá na igreja nós estamos resolvendo, chamamos um engenheiro aqui de Curitiba para nos ajudar, porque os de lá não estavam dando conta. Aí tinha que pegar um perito. E sabe para onde ele foi? As rachaduras. Ele olhou. Para onde ele foi? Passar lá. Ele foi lá para o fundamento. Ele falou, eu preciso ver o que foi mal fundamentado. Queridos, quando nós não temos uma identidade de justo, uma consciência de justo, nós parece que nós estamos ainda na dispensação de Moisés. Tudo o que eu faço é porque eu estou procurando a motivação verdadeira, porque eu estou procurando aceitação. E queridos, isso nós precisamos de revelação. E eu lembro que aí, quando eu fui bem profundo, sabe o que eu descobri? Eu não sabia o que era a justiça de Deus. Eu fui para trás e falei, Deus, eu quero rever todas as escolas que eu aprendi como desenvolver a salvação. E para minha grande surpresa, mesmo atuando como pastor, eu falei, Deus, eu não tenho este fundamento chamado justiça. Eu não tenho este fundamento chamado identidade de justo. Esse texto diz, queridos, ele diz, olha que tremendo, ele diz assim, sabemos que o que a lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Deus, ele quer trabalhar tão profundamente diante de nós, onde vai ter a maior mudança na nossa vida, porque ele diz assim, se eu não tomar consciência de verdade qual é a motivação do meu coração, como eu estou construindo a minha vida, a minha identidade. Queridos, eu posso passar anos enganados, que nem no meu caso, quando nós tentamos afirmar a nossa identidade por aquilo que nós fazemos. Queridos, se a nossa identidade estiver construída sobre esta verdade que eu chamo mentirosa, a Bíblia diz que nós ficamos sob o juízo de Deus. Sabe o que é o juízo de Deus? Parece que sempre eu estou devendo algo para Deus, para as pessoas e para mim mesma. Parece que não se resolve o problema aqui dentro. E quando não se resolve esse problema, por causa da angústia da nossa alma, porque ela tem um desespero de entrar em paz com Deus. E enquanto a nossa alma não entra em paz com Deus, que é através da identidade de justo, queridos, nós vamos cobrar isso do nosso marido, nós vamos cobrar isso dos nossos filhos, nós vamos cobrar isso dos nossos líderes, dos nossos irmãos, nós vamos cobrar isso das pessoas. E isso só se resolve quando eu entendo o que é a justiça de Deus. Continuando, e o orgulho, ele muitas vezes não permite. Eu quero só ler, e aí eu quero já, volta lá, mais um. A raiz da rejeição, queridos, nasceu com o pecado de Adão. Rejeição nada mais é do que eu não me sentir aceito por Deus. Rejeição nada mais é do que eu não me sentir aceito por... Por que os nossos pais não conseguiram nos amar incondicionalmente? Porque eles não conhecem a justiça de Deus. E se eu não conhecer a justiça de Deus, eu vou reproduzir a mesma coisa. Eu não consigo dar aos outros aquilo que eu não tenho. A restauração, ela vem para nos liberar dos nossos traumas do passado, para nos fazer eficientes no presente, para que caminhamos livre para o futuro. Então, queridos, se eu não sei, o que é a justiça de Deus, eu sempre vou me sentir rejeitado. Nós não podemos ter flashes da glória de Deus, ou então ter ela continuamente dentro de nós. Nós escolhemos, ou queremos ter flashes da glória de Deus, ou então nós vamos ter ela continuamente. O que é a glória de Deus? Eu falo que a glória de Deus é eu resolver
o meu problema de rejeição diante de Deus. E a rejeição, ela se resolve diante de Deus quando eu entendo, eu olho para os fundamentos e eu peço para o Espírito Santo, eu estou fundamentado sobre a identidade de pecador ou sobre uma identidade de justo? Uma identidade de pecador, sabe o que ele vai fazer? Vai continuar pecando. Nenhum fruto sai diferente da sua árvore. Isso é princípio natural. Se eu tenho uma consciência de pecador, e esse é o fundamento dentro de mim, é óbvio que eu não vou parar de pecar. E você promete para você mesmo que você não vai fazer aquilo, e quando você vê, você faz de novo. Sabe por quê? Por que nós não conseguimos sair desse ciclo de pecados? Por causa dessa consciência de pecador. Um que é pecador, claro que ele vai produzir pecado. Agora, um filho de Deus, com uma consciência de justo, o que ele vai produzir? O que ele vai produzir? Justiça. E a Bíblia fala sobre os frutos de justiça. Ou, em outras palavras, os frutos do Espírito Santo. E quando eu tenho uma consciência de pecador, eu não entendo o que é a justiça de Deus. A pessoa que ainda está fundamentada, e foi esse o grande confronto que aconteceu comigo. Eu dizia, Deus, eu tenho uma consciência de pecador. E claro que com essa consciência de pecador, eu só vou conseguir produzir pecado. Eu não, porque a natureza do pecador vai produzir pecado. Agora, quando eu tenho uma consciência de justiça e eu aplico a minha fé, eu acredito que eu sou justa não por causa dos meus méritos, não por causa da minha força humana, não por causa das minhas habilidades, por causa da minha disciplina, ou porque eu tenho um temperamento bom, ou porque eu tenho um temperamento forte, mas quando eu aplico a minha fé, eu sou a justiça de Deus, porque Deus conquistou isso através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu vou produzir frutos do Espírito Santo. Só que essa questão de produzir não é eu. É o Espírito Santo de Deus que começa a produzir frutos. Queridos, quantos de nós, que foi um dos outros confrontos que foi parte da minha vida, eu tentava produzir frutos do Espírito Santo. Produzir paciência, produzir amor, produzir paz, produzir longanimidade. Me diga qual ser humano tem condições de produzir um fruto divino? Quem? Agora eu te pergunto, quantos de nós estamos tentando fazer isso? Quantos de nós estamos tentando fazer isso? E aí que vem a frustração. Sabe por que nós estamos tentando produzir a fruta do Espírito Santo? Uma por causa da maneira como nós falamos, mas outro por causa de que nós queremos produzir frutos, porque a verdadeira motivação do nosso coração, sabe por que nós tentamos produzir? Porque nós queremos nos apresentar santos diante de Deus. E aí inconscientemente a gente diz, Deus, porque eu fiz isso, agora o Senhor é obrigado a me aceitar. Queridos, nós não conseguimos produzir os frutos do Espírito Santo. Sabe como que eu consigo produzir os frutos do Espírito Santo? Nós temos uma cruz aqui. Primeiro, quando eu vou para a cruz e eu sei tudo, eu começo a compreender com revelação do Espírito Santo o que Ele conquistou na cruz para mim. E de graça eu recebo quando eu exerço a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. E a dispensação da graça, da justiça de Deus, ela vem mediante a fé. Tudo que nós queremos conquistar hoje diante de Deus, queridos, não é mais através do esforço humano. Aí você pode me dizer, mas pastor, aonde que entra o esforço humano? O esforço humano, o meu empenho, a minha dedicação, quando eu vou orar, quando eu vou jejuar, quando eu vou buscar a Deus, não é para eu ter uma consciência, uma identidade de justo. É para eu ir para Deus e dizer, Deus, aonde a minha fé
que eu não estou conseguindo acreditar que esse sacrifício é maior do que o meu esforço. Aleluia. A guerra, na verdade, o preço que nós pagamos não é o preço para nós sermos salvos. O preço da salvação já foi pago. O preço da santificação, tudo já foi conquistado. O preço que nós temos que fazer é olhar para dentro de nós e vermos aonde eu não estou conseguindo acionar a fé naquilo que Jesus já conquistou diante de Deus Pai e eu não consigo acreditar que é para mim. A luta que eu vou ter, queridos, é entre eu acreditar no meu esforço ou acreditar na obra redentora de Cristo. Esse é pauleira, que me diz outro. Esse é pauleira. Por que é pauleira? Por que é forte? Por causa do orgulho humano. Todo ser humano tem uma estrutura de orgulho. E a estrutura de orgulho, ela nos empurra a eu acreditar no meu esforço humano mais do que nessa obra redentora de Cristo Jesus. Queridos, quando eu comecei a descobrir essas verdades, eu lembro que eu entrei num jejum profundo e eu falei, Deus, por que a estrutura de orgulho é tão forte na minha vida? Que eu comecei a atacar a estrutura de orgulho. Porque a estrutura de orgulho nos impede de exercer a fé e receber as coisas de Deus de graça. Eu descobri no meu processo, preciso terminar, que já está avançado o tempo. Queridos, eu descobri por experiência própria, e eu creio que é isso que Deus quer fazer nesses dias. Agora de manhã nós vamos fazer apenas uma dinâmica. Alguns de vocês já vão experimentar algumas coisas. Mas outros de vocês vão para casa e vocês vão experimentar coisas muito mais profundas. E queridos, quando eu comecei a ver que a minha estrutura de orgulho estava abafando a fé, estava concorrendo com Jesus, eu falo assim, queridos, a minha vida espiritual começou a mudar radicalmente. Eu já tinha muitas experiências com Jesus, viver muitas manifestações, muitas libertações, muitas curas, muita coisa. Mas quando mexeu na estrutura de orgulho, sabe o que eu descobri? A Bíblia diz em João capítulo, deixa eu ver se eu tenho o texto aqui, João 16, versículo 7 e 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse texto está falando o quê? Queridos, o pecado, o maior pecado, o primeiro pecado que Deus, Ele quer que nós sejamos convencidos com a ajuda do Espírito Santo. E nós temos que cuidar, porque às vezes quando nós pegamos Jesus para as pessoas, a gente já começa a apontar. Porque você bebe, porque você fuma, porque você tem um santo na tua casa. Se você não tirar isso, Jesus não vai te aceitar. Né? A mesma estrutura dentro de nós de pecador, nós estamos usando a estrutura de pecador com os outros. O primeiro pecado que Deus confronta não é essas coisas. Isso é secundário. O primeiro pecado que Deus confronta todo ser humano, Ele diz aqui, Ele nos convencerá o mundo do pecado. Sabe o que é esse um? A própria Bíblia responde. O pecado, porque os homens não creem
Se eu exerço a minha fé, eu não consigo ficar sem gastar dinheiro todo mês sem entrar no vermelho. Porque você está acreditando que eu não consigo ficar sem comprar aquela roupa nova. Mas se você olhar para dentro de você e começar a perguntar lá no fundo, qual é a motivação que você precisa comprar essa roupa nova? Você está querendo preencher uma carência. Você está querendo buscar uma afirmação. Nada mais é que você está procurando uma aceitação. E quando você entende e você começa a permitir o Espírito Santo quebrar essa estrutura de orgulho, e você começa a dizer: Deus, por que eu preciso gastar tanto? Por que eu preciso comer tanto? Por que eu preciso dormir tanto? Por que eu preciso trabalhar tanto? Por que eu preciso ter tantas coisas? Quando você começa a inverter e fazer perguntas verdadeiras para confrontar o teu ego, o Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai entrar em ação e ele vai dizer qual é a raiz verdadeira. E sabe qual é a raiz verdadeira? Ele vai dizer: porque ainda você tem uma consciência de pecador. Você não acredita que você é um justo através do sacrifício de Cristo Jesus. E nessa hora o Espírito Santo ele entra em ação e ele começa a dizer: se arrependa por você aplicar fé no lugar errado, se arrependa por você colocar a tua expectativa no lugar errado. Queridos, quando nós começamos a nos relacionar com a cruz que vai nos levar até o Pai dessa maneira, toda a nossa vida muda. A maneira de se relacionar muda. Eu quero contar uma experiência. Eu lembro há alguns anos atrás, dentro do meu processo de cura, eu sempre tive bastante relacionamento. Mas eu não sabia que eu tinha dificuldade de criar vínculos nos meus relacionamentos. Você sabe que relacionamento é diferente de vínculo, né? Vínculos verdadeiros você constrói independente do serviço. São vínculos. Você ama a pessoa independente do que ela faz, independente do que ela é. Agora, só relacionamentos, os meus relacionamentos, eles eram muito fortes, construídos sobre serviço. Uma por causa da minha descendência, né? Eu vim de uma geração pura de alemães, né? Meus bisavós vieram da Alemanha, e esse ano, descobri que eu sou a quarta geração, né, de alemães, aí fui lá para trás, vieram tudo da Alemanha. Eu falei assim: agora eu entendo algumas coisas, algumas reações minhas. E nos meus processos de cura, até dentro da estrutura germânica, eu tive que quebrar. Aquele negócio muito certinho, muito cheio de regras, muito dentro do quadrado. E aí eu descobri que os meus relacionamentos eram baseados em serviço. Que nem diz, pau para toda obra, pé de boi. Tudo que tem de serviço eu fazia, muito bom. Até que um dia, eu comecei a desenvolver um relacionamento com uma irmã na igreja, só que eu vi que era um relacionamento diferente, não era a base de serviço, era a base de vínculo. E eu comecei a gostar desse negócio. Eu falei: nossa, é mais leve, mais gostoso, mais divertido. E eu comecei a descobrir um lado da minha vida, assim, mais divertido, mais leve, mais colorido. E eu falei: Deus, esse negócio é muito bom, me ajude. Só que como as minhas curas estavam ainda em processo, eu não sabia outras áreas que não estavam bem, eu comecei a desenvolver um relacionamento muito gostoso. Só que por causa de uma carência afetiva, o vínculo não foi muito sadio. Eu comecei a confluir com essa pessoa. Sabe o que é confluir? É pessoa sem limite, né? Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Um relacionamento sem limites. E aí não é muito saudável, né? Quem conhece cura essa linguagem vai entender. Beleza, mas estava construindo um relacionamento muito bom. Até que chega uma terceira pessoa, uma segunda pessoa nesse relacionamento. E aí eu sempre brinco nas ministrações, eu falo assim: até enquanto é 2, tá bem. Agora quando vem o 3, né? Então que nem marido e mulher, enquanto tá só o casal, beleza. Então um terceiro, 2 é bom, 3 é demais. Alguém vai ter que sair desse negócio. E aí, queridos, começou a aflorar algo dentro de mim que era desconhecido. E a restauração vai fazer isso. Quando eu começo a ter uma consciência de justo, não de pecador, a consciência de justo, ela começa a trazer para fora tudo aquilo que não está de acordo com Deus. A consciência de pecador, não. A consciência de pecador, ela tem prazer em esconder
as áreas que estão dentro de nós. E aí começou a aflorar algumas coisas que eu não sabia. E sabe como que aflorou? Por isso que eu estou dizendo que nós temos que aprender a lidar com a verdade. Eu lidando nesse relacionamento, e como pastora, o que era o meu sentimento nesse relacionamento? Essa terceira pessoa entrou e ela começou a influenciar essa amiga minha através de autoridade. E aí começou a aflorar dentro de mim um sentimento. Eu falei, mas quem que é essa pessoa que está querendo se meter aí? Ela nem é pastora desse negócio aí. O que está querendo falar na vida da mulher? E essa terceira pessoa começou a ter mais voz do que eu. Quando começou a ter mais voz do que eu, entendeu? Além disso, começou a aflorar outras coisas. Né? Aí começou a vir para fora outras coisas. Aí, chegou um determinado dia, eu falei assim, não, vou fazer um acerto aqui no coletivo, achando que a coisa ia funcionar, sabe aqueles confrontos que a gente faz? Reúne aqui, reúne lá, né? Aí foi um desses. Aí uma delas, a minha primeira que eu tinha desenvolvido, que eu não esperava. Ela olhou bem para mim, ela falou assim, Dori, eu falei, o que, criança? Eu acho que você tem problema de ciúmes. Eu fiquei bem quieta, eu falei, bom, vou pensar. Mas a minha primeira resposta, não, eu acho que não. E aquela frase ficou, eu acho que você tem problema de ciúmes. E queridos, ficou aquela frase. Depois de uns 3 meses, eu falei, vamos encarar essa verdade. Deixa eu fazer um check-up aqui para ver se o negócio é verdade mesmo. Eu falei, Espírito Santo, vem cá. E eu percebi, porque quando ela falou, eu não, na primeira instância, brotou uma ofensa. Por isso que eu te falei, quando é falar da verdade, brotou ofensa, vá checar. Antes de você ficar respondendo um monte de coisa. Peço para o Espírito Santo te ajudar. E eu fui checar. Fui para os dicionários Aurélio e Cristão e falei, o que é ciúmes? E aí eu fui pesquisar. E ciúmes nada mais é quando 2 estão se relacionando. E aí entra um terceiro. E quem tem ciúme se sente ameaçado porque esse terceiro está entrando num território que não deveria entrar. Está se sentindo ameaçado. E eu fui mais fundo. Eu falei assim, quem tem ciúmes, o que é? Pesquisei tudo que tinha que pesquisar. Chegou na raiz do problema. Qual é a raiz do problema dos ciúmes? Insegurança e falta de identidade. Mulher, se você tem ciúmes, cheque a sua insegurança. Cheque seu ciúme, a sua identidade. Varão, se você tem ciúmes, cheque a sua insegurança, cheque a sua identidade. Fui para a presença de Deus, 3 meses de jejum. Queridos, nesses 3 meses de jejum, que é o que eu vou compartilhar aqui na cruz. Nesses 3 meses de jejum, eu falei, Espírito Santo, se isso for verdade, fala comigo. Se isso realmente está, eu não quero receber isso como uma acusação. E eu lembro, queridos, que eu fui depois de 3 meses para a presença de Deus em jejum, em oração. E eu não estou dizendo isso para você estabelecer que é 3 meses que cura, não é isso. Você vai estabelecer aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu lembro que tanto eu como o pastor dele e outras áreas, nós fomos para a presença de Deus. E nesse período de ir para a presença de Deus, queridos, eu comecei e fui profundo. Eu falei, Deus, quais são meus reais sentimentos? Quando fulano e beltrano se relacionam, mesmo tendo atitudes erradas, eles agindo errado, por que está me afetando? Se o problema é delas, por que está me afetando? E queridos, ali que o Espírito Santo trouxe profundamente, eu descobri que havia uma carência emocional, porque eu tinha relacionamentos sim, mas não com vínculos saudáveis, sem serviço. Eu descobri que o ciúmes era de verdade mesmo, não era mentira. Descobri que era verdade. Descobri que eu era uma pessoa insegura. Porque eu me sentia ameaçada, porque a pessoa ela era mais forte do que eu na área de relacionamento. Eu senti que ela estava roubando algo de mim. Eu descobri que eu senti um sentimento de traição. Porque a pessoa que falou isso para mim, poderia ser a terceira que entrou, mas foi a primeira que eu me relacionei. Eu falei, não acredito. Me senti traída. E aí o Espírito Santo foi indo até profundo. Eu vi que era um problema de falta de identidade e incapacidade de criar vínculos saudáveis sem o serviço. E aí veio tudo, a ficha. Quando veio a ficha, eu já estava estudando sobre isso. Eu falei, Espírito Santo, então eu quero tratar isso. Eu quero tratar isso.
Se o Senhor é um Deus que cura, se o Senhor é um Deus que restaura, trata isso na minha vida. E queridos, eu lembro que um dia eu na minha sala, eu prostrada, e eu falei, Deus, eu preciso renunciar. E foi tão forte, queridos, que eu vi que o meu vínculo, ele era mais humano do que um vínculo de paz dentro dos frutos do Espírito Santo. E foi tão forte que eu ali prostrada, eu falei, ok, Deus, eu estou disposta, eu saio desse relacionamento. E eu descobri mais um problema que eu tinha, um problema de perder. Eu tinha uma luta quando eu perdia as coisas. E ali tudo eu comecei a tratar diante de Deus. Eu falei, Deus, eu decido, eu me submeto. Eu sei que eu estou considerando esse relacionamento importante na minha vida, mas eu renuncio. E se eu tiver que perder esses relacionamentos, eu perco. Porque sabe qual foi a minha maior dor? Porque essa irmã com quem eu estava me relacionando era alguém que estava sendo treinado para o ministério pastoral. E essa terceira pessoa que entrou estava seduzindo, porque tinha ido para um outro ministério, estava seduzindo para ir junto. Essa foi a minha dor de traição, porque eu falei, eu vou perder. E eu não queria perder. E por causa disso eu comecei a lutar por esse relacionamento. E aí eu lembro que tudo ali, e aí eu falei, Espírito Santo, eu vou encarar, eu vou tratar. E eu lembro que eu fui uma atrás da outra e fui até atrás conversar. E um dia, um domingo à tarde, eu chamei ela e falei, querida, eu preciso acertar meu coração com você. E nesse de acertar meu coração, eu perguntei. Eu falei, querida, no meu relacionamento com você, qual é o teu sentimento, qual é o vínculo que você sente que eu tenho com você? Foi outra paulada. Ela falou assim, dor, eu sinto que você me controla. Eu sinto que você me domina. Você não me dá liberdade para relacionar. Eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, eu estou aqui para tratar. Meu orgulho vai pro lixo agora. Eu falei, sim, eu sou autoridade. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei, querido, eu quero me humilhar. Quero te pedir perdão por isso. O meu coração rasgando, sangrando, vontade de sair daquele carro e dar um grito e dizer, isso não é verdade o que você está falando. Eu falei, respirei fundo, eu falei, vou tratar esse negócio. E eu lembro que eu falei, querido, eu quero te pedir perdão. E eu olhei no olho dela e falei, a partir de hoje, eu quero te dizer, eu te libero, eu usei com essas palavras, eu te libero deste controle, eu te libero dessa falta de liberdade. Exatamente aquilo que ela apontou. Eu falei, eu vou responder conhecendo o princípio de Deus. Queridos, eu lembro que eu saí, ela me deixou em casa, foi uma conversa de 1h30, domingo à tarde. Queridos, eu voltei moída interiormente, porque tinha mexido na minha estrutura mais importante que eu considerava, que era relacionamento. E daquele jeito eu cheguei em casa, chorei. E à noite tinha culto, e eu falei, Deus, eu vou para a tua casa. E eu lembro que naquele dia eu fui para o culto. Chegando no culto, começou um louvor normal. E numa terceira música, começou a cantar uma música sobre a cruz. No que começou o louvor a entoar sobre a cruz, queridos, eu estava lá com música, queridos, do jeito que começou, eu caí de joelhos no chão. E naquela hora, eu falei, Espírito Santo, me deu uma revelação do que é a cruz. Queridos, naquela hora eu caído no chão, né, como se fosse aqui, eu lembro, eu caí no chão. E eu com o meu rosto, eu comecei a chorar, e aquela música, cantando aquela música, né, entoando, louvando o nome do Senhor. E eu falei, Jesus, me deu uma revelação, o que é a cruz? E queridos, daqui a pouco os céus se abriram. E no que os céus se abriram, eu vi, como se Jesus sendo crucificado, e ele falou assim, olhe para mim. Ele dizia, olhe para mim. E eu dizia, Deus, mas eu não consigo. Ele falou, olhe para mim, eu quero falar com você. Nisso ali, eu olhei e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Ele
Ele falou assim, sinta o que eu estou sentindo. Se identifique comigo, ele dizia. E eu dizia, Deus, no que eu preciso me identificar? E ele dizia, olhe para mim, se identifique. E eu dizia, no quê? E ele dizia assim, olhe, as pessoas estão olhando para mim, eu estou nesta condição de vergonha, nessa condição, eu estou sendo exposto, eu estou numa condição vulnerável, e eu não posso dizer nada, eu estou aqui em silêncio, e eu estou cumprindo um propósito do meu Pai. E ele dizia, se identifique comigo. E eu dizia, Jesus, o que tu estás sentindo? Ele dizia assim, eu estou sentindo a maior vergonha de tanto esse público diante de mim, onde todos estão me acusando, e eu dentro de mim, eu sei que eu sou inocente, mas eu estou sendo acusado. E ele dizia, toda essa acusação de vergonha, de exposição, querido, algo rompeu assim, foi algo glorioso, quando ele falou da vergonha. Queridos, foi naquele dia que eu descobri que o meu problema não era só insegurança e identidade. O meu maior problema era a vergonha. E quando ele diz, olhe para mim, veja a vergonha que eu estou sentindo, mas eu não estou perdendo a minha integridade interior, porque eu estou conectada com meu Pai. Eu falei, Jesus, como tu está conectado com o Pai nessa condição de humilhação? Ele falou, eu estou conectada com o Pai, e porque eu estou conectada com o Pai, eu tenho estrutura para poder enfrentar isso, essa acusação, isso que eu sei que eu não sou, mas eu estou cumprindo isso para um propósito, para trazer liberdade, para trazer cura, para trazer salvação. E ele dizia, olhe para mim assim como eu estou conectada com o Pai. Hoje eu quero que você aprenda a se conectar com o Pai toda vez que você olhar para mim, para a cruz. E essa estrutura, ele dizia, eu estou mudando hoje na tua vida. Você pode ser humilhada na tua alma, você pode ser humilhada nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Porém, a estrutura do teu espírito não é afetado. E se você aprender a passar a maior vergonha diante dos homens e diante do mundo das trevas, mas não se desconectar de mim e da paternidade, você não deixar a injustiça dominar o teu coração. Se você aprender isso, tu nunca mais será o mesmo. Querido, naquele dia eu recebi da própria parte de Jesus Cristo qual que era o meu maior problema. Não era insegurança e identidade, era vergonha. E aí eu comecei a tratar isso. E nessa manhã, queridos, eu quero encerrar. E aí em cima disso, queridos, Deus me levou. Não sei se alguém poderia trazer para mim só aquela couraça lá. Querido, naquele dia, eu comecei a entender o que é você ter uma identidade de justiça. Depois dessa experiência da cruz, e mais meditando na palavra de Deus, eu comecei a compreender profundamente o que é você ter uma consciência de justiça e a diferença de uma consciência de pecador. Toda pessoa que tem uma consciência de pecador ainda, ela se vê do jeito que eu estou aqui. Ela se vê vulnerável, ela se vê, os problemas são maiores do que ela não tem proteção na sua alma, no seu espírito, ela não tem proteção nos seus sentimentos, não tem proteção nos seus pensamentos. E aí naquele dia, queridos, naquela experiência da cruz, eu fui entender, quando a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 21, que diz assim, que Deus Pai pegou todos os nossos pecados, colocou sobre Jesus, que não tinha pecado, e através desse sacrifício, nós fomos feitos a justiça de Deus. Naquele
dia, queridos, eu me revesti com algo que nunca mais eu tirei. Quero que alguém me coloque. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a compreender tão profundamente o que significa você ser a justiça de Deus. E a justiça de Deus, a Bíblia fala que Ele coloca sobre nós. Em Gálatas fala sobre a couraça da justiça, se revestir. Sabe o que é a couraça da justiça? Eu ter uma consciência de justo. E essa consciência de justo, ele me faz eu ter uma consciência, uma aprovação. Eu me sinto aprovado por Deus. Não num conceito, mas numa experiência. E queridos, naquele dia eu me revesti da couraça. E sabe como que a gente se reveste? Eu só descobri isso meditando na palavra, que tem vários textos. Eu vou deixar aí, vocês levam para casa, vocês estudam, podem mandar um e-mail aí. A couraça da justiça, a justiça de Deus, na dispensação que nós estamos da graça, ela vem mediante a fé. Fé. E queridos, naquele dia em diante, eu falei, para mim mesmo primeiro, com o meu ego, com o meu orgulho, a partir de hoje você vai se humilhar diante do sacrifício de Cristo. E eu comecei a dar ordem para espíritos malignos que atuavam nos sentimentos, no pensamento. Eu digo, saia da minha vida. Então o que eu quero dizer com isso? Naquelas áreas onde você está sendo curado, você vai precisar se identificar com a morte de Jesus. Os mesmos sentimentos negativos que afloraram em alguns processos que aconteceram, Jesus sentiu a mesma coisa. E quando você acredita nisso, você se identifica que ao mesmo tempo que ele levou o pecado, junto com o pecado, ele te dá algo de presente quando você acredita. Ele te dá a justiça, ele te dá a aceitação. Quando nós resolvemos isso, ele é um processo, ele começa devagar e nós vamos crescendo. Quanto mais eu trabalho, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Todas as palavras de ontem, o Júnior pegando aí, usa sua paternidade, identidade. Você não vai conseguir construir a tua identidade, a tua paternidade, se você não saber que você tem uma consciência de justiça, que você é justo, e sobre este fundamento, Deus se responsabiliza de construir. E tudo é mediante a fé. Queridos, quando você entende isso, que nem no meu caso, eu comecei a redimir, nessa experiência só, eu redimi ciúmes, insegurança, identidade, vergonha, traição, foi uma lista de sentimentos. E eu levei tudo isso, eu comecei a me arrepender diante de Deus, comecei a confessar, e quando a gente confessa e se arrepende, eu preciso acreditar, após a minha confissão. O que significa esse véu vermelho? O sangue de Jesus. Eu vou lá e eu confesso os meus pecados, só que depois de confessar, se eu não aprender a exercer a fé, ok, eu confesso os meus pecados, mas eu não recebo perdão. Eu saí da presença de Deus sem receber perdão, o problema continua. Esse véu significa o quê? Eu tenho fé para confessar meus pecados, que eles não vão mais me dominar. Eu continuo no exercício, é um caminho, eu continuo o exercício e eu começo, por fé, dizer, porque eu confessei os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Esse Deus significa o quê? Até para receber perdão, eu preciso exercer fé que Ele está me perdoando. Porque se eu tiver ainda uma consciência de pecador, eu não consigo receber o perdão. Eu confesso, mas eu saio de lá achando indigno, que eu não sou digno. Quando eu confesso lá, e aqui eu creio que eu estou sendo perdoado, que eu estou sendo justificado de toda injustiça,
por um outro caminho. Esse véu branco, sabe o que significa? A minha consciência de pecador vai perdendo força e eu começar a ter, produzido dentro de mim, uma consciência de justo, fala de pureza. Terminando isso, a tua consciência começa a mudar. É como se fosse, a consciência de pecador diminui e a consciência de justo cresce. Você não termina. Aí o processo vai terminar aqui. Terminando aqui, sabe o que significa isso aqui? Ai, que delícia! A Bíblia diz em Efésios, todo aquele que acredita no que Jesus fez, aprende a confessar os pecados, aprende a receber perdão, passa pela justificação, a consciência de pecador vai diminuindo e a consciência de justo começa a crescer. Você começa a ter a visão de que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a tua posição e a minha posição. Eu começo a governar sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, sobre a minha alma, sobre os espíritos malignos. Eu começo a aprender a governar sobre. Mas não é mais na base da minha justiça humana. É agora na base da autoridade da justiça divina. É agora na base do direito legal. Eu sou justa não por causa do esforço humano. Eu sou justa somente porque eu acredito nele. E eu começo a ter esse lugar. Aí você começa a ter, olá, é muito bom. Porque eu tenho um Senhor que começa a pleitear por mim. Eu tenho um Senhor. Jesus desceu até, se você estudar, tarefa para casa, Hebreus, estude Hebreus, demore. Hebreus, um livro poderoso. A Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno e tirou as chaves da morte e foi até o céu e entregou para o Pai, dizendo o quê? Eu completei uma obra plena. Você não precisa mais andar em derrota. E querido, você começa a ter essa visão do próprio Espírito de Deus. E você começa a aprender a governar as tuas emoções. Você começa a governar os teus sentimentos. A partir dessa ótica, você começa a governar as situações, as famílias. Você começa a governar os problemas. Você começa a governar todas as áreas da sua vida. Porque você está trazendo o governo do próprio Deus sobre você. Vamos ficar em pé. Nós queremos passar para a prática. Eu não sei se Deus vai te conceder uma experiência aqui de manhã. Mas se Ele não te conceder, você vai precisar pedir e passar por alguma experiência.